Olá galera, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o professor Diego e eu vou ser o professor de vocês esse ano. Nós vamos trabalhar matemática juntos. Bom, nesse começo de ano nós vamos trabalhar um pouquinho as frações. Só que, ao contrário do que o CMSP vem fazendo, eu vou buscar fazer uma revisão de tudo de fração, tá? Desde lá do comecinho até chegarmos nas partes, digamos que mais complicadas da fração. Então, nesse primeiro pedaço, eu estou simplesmente fazendo aquilo que vocês já fizeram durante a vida escolar de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Na matemática, as frações correspondem a uma representação das partes do todo. Então, quando alguém te perguntar o que é fração, você já vai ter que ter em mente que fração é divisão. Fração de alguma coisa é um pedaço de alguma coisa, tá? Então, o que é fração? Fração é divisão. Tá joia? Por exemplo, podemos pensar numa pizza. Ó, olha aqui a palavra. Dividida em 8 partes iguais, sendo que cada fatia corresponde a 1/8 do seu total. Porque se a pizza é dividida em 8 pedaços iguais, cada pedacinho representa 1/8. O que isso quer dizer? É 1 de um total de 8. Então, por isso que a gente fala 1/8. É 1 de um total de todo. Tá? Se eu como 5 fatias, por exemplo, eu posso dizer o seguinte, que eu comi 5/8. Ou seja, de 8 eu comi 5. Outra forma de falar, eu comi 5 de um total de 8. Eu gosto sempre de falar o seguinte. A gente tem lá, fração, eu coloquei A dividido por Bzinho. Fração, como eu já disse, é divisão, né? A parte de baixo da fração representa o todo, tá? Se eu tenho uma pizza e eu dividi ela em 8 pedaços, então esse Bzinho aqui seria o 8, que quer dizer a quantidade total de coisas que fazem parte da minha divisão. A parte de cima é o pedaço tomado. A parte de cima da fração é aquilo que eu tenho. A parte de baixo é o todo, a parte de cima é o pedaço que eu tenho da minha fração. E assim, toda fração ela pode ser escrita, ela é escrita na verdade com esse formatinho aqui, ó. A sobre B. De novo, o A e o B são números, tá? Eles estão aqui para representar um número qualquer. O A e o B podem ser qualquer número. O número de cima da minha fração, a parte superior, tem um nome. E esse nome é numerador. Então, isso em toda a fração. O número de cima ele é chamado de numerador. E o número de baixo ele é chamado de denominador. Tá? Isso faz parte da, digamos que, nomenclatura da fração. Toda fração, então, tem um numerador e um denominador. Tá joia? Por exemplo, se eu escrever aqui 3/5,
O 3 é o numerador. O 5 é o denominador. É como se eu tivesse uma barrinha de chocolate, né? Dividisse essa barrinha em 5 pedacinhos iguais. E desses 5, que é o total aqui da minha divisão, eu comesse 3. Aqui alguns exemplos. Toda fração ela pode ser representada geometricamente, como, né, são esses casos aqui. Por exemplo, aqui eu tenho uma barrinha de chocolate que eu dividi em 6 pedacinhos iguais e pintei 2. Então a parte colorida é o 2. A parte do todo é o 6. Que fração representa a parte colorida? 2/6. Tá? Ou seja, de um total de 6, eu pintei 2. Se eu for representar a parte que não foi colorida, eu vou ter a fração 4/6. O que quer dizer? Que de um total de 6 pedacinhos, 4 não foram pintados. Tá? Aqui embaixo eu tenho a mesma barrinha e aí eu pintei um pedacinho. Então o que acontece? Eu tenho 1/6. É um pedaço de um total de 6. Se eu fosse representar o que não foi pintado, seriam 5/6. Aqui também, na minha barrinha de 6 pedaços, eu pintei os 6. Ou seja, eu tenho 6/6. Como fração é divisão, a gente pode dividir esse número de cima por esse número de baixo, e 6 dividido por 6 dá 1 inteiro. Então, é importante a gente ressaltar o seguinte: se o número de cima da minha fração for igual ao número de baixo da minha fração, na verdade o que eu tenho é 1 inteiro. Tá? Porque é só eu pegar e dividir o de cima pelo de baixo e o resultado vai dar 1. Pois, lá no segundo, terceiro ano, nós já aprendemos o quê? Que dividir um número por ele mesmo, o resultado é 1. Aqui um outro exemplinho. Peguei uma barrinha, dividi ela em 8 pedaços. E desses 8 eu pintei 3. Então, nós temos 3/8. Ou seja, de um total de 8 pedaços, nós temos 3 pintados. Se eu pedisse para vocês representarem a parte não pintada, nós teríamos 5/8. A parte pintada mais a parte não pintada sempre vai dar o valor que eu tenho aqui embaixo. É como se a gente somasse os números lá de cima, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, com mais 3 dá 8. Aí a gente teria 8 de um total de 8. Tá bom? E as frações, elas recebem nomes para cada tipo. A gente vai falar de algumas hoje. Por exemplo, aqui, a fração própria. A gente chama de fração própria a fração cujo numerador é menor que o denominador. Ou seja, aquela fração cujo número de cima é menor que o número de baixo. Aqui eu dou alguns exemplos. 2/7, 3/8, 4/9, 6/10, tá? Mas existem infinitas frações próprias.
Basta, então, para ser chamada de fração própria, que o número de cima, que o numerador, seja maior que o número de baixo, ou seja, que o numerador seja maior que o denominador. Temos também a fração imprópria. Chamamos de fração imprópria aquela fração que tem o numerador maior que o denominador, ou seja, o número de cima ele é maior que o número de baixo. Também existem infinitas frações impróprias, ou seja, não tem 3 só ou 4 só. Existem várias frações impróprias, da mesma forma que existem várias frações próprias. Então, se eu pedir para você diferenciar fração própria de fração imprópria, você simplesmente tem que saber o seguinte. Na fração própria, o numerador é menor que o denominador. Na fração imprópria, o contrário. O numerador ele é maior que o denominador. Vamos procurar gravar esses nomes. Numerador, denominador. Numerador, quem está em cima. Denominador, quem está embaixo. O que é fração? Falei lá no comecinho da aula. Fração é divisão. Tá? Quando eu estou falando de fração, eu estou falando do pedaço de alguma coisa. Também temos as frações aparentes. A gente chama de fração aparente aquela fração cujo numerador é um múltiplo do denominador. Como assim, professor? É um múltiplo? Eu consigo escrever o número que está lá em cima como o de baixo vezes alguma coisa. Por exemplo, essa daqui, ó. 6 sobre 3. Eu posso escrever isso como 3 vezes 2. Tá bom? Tenta observar aqui. Em outras palavras, se eu pegar e dividir o número de cima pelo número de baixo, eu tenho como resultado um número inteiro. Um número natural, no caso de vocês, do sexto ano. Tá? O resultado dá um número exato, não dá um número com vírgula. A gente já aprendeu, a gente não, vocês já aprenderam números com vírgula lá no quinto ano. Tá bom? Mas, então, fração aparente é aquela fração cujo número de cima pode ser escrito com o número de baixo vezes alguma coisa. O resultado dessa divisão dá um número exato. Então, existem infinitas frações aparentes. Eu vou colocar aqui alguns exemplos. 6 sobre 3, 4 sobre 4, 12 sobre 3. Vamos pegar um outro exemplo aqui. 15 sobre 5. Por que 15 sobre 5? Porque 15 dividido por 5 dá 3. Um outro exemplo. 20 sobre 4. Pois 20 dividido por 4 dá 5. Então, basta que o resultado sejam números sem casas decimais diferentes de 0. Tá bom? É algo simples, mas que, se a gente não tomar cuidado, pode sim confundir a nossa cabeça, tá? Então, a primeira coisa que eu quero é que vocês, primeiro, como atividade, escrevam no caderno 3 exemplos de frações aparentes. Depois, 3 exemplos de frações próprias e 3 exemplos de frações impróprias. Vocês vão fazer isso e vão colocar as respostas no Classroom, tá bom? Essa é a atividade que eu deixo para vocês.
simples, porém tem que fazer para treinar, tá joia? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, revejam esta aula, ela ficou meio corridinha, mas eu acho que mesmo corrida eu acabei dando uma boa explicada, uma boa refrescada no que é cada coisa. Vocês vão postar a atividade aqui no Classroom. E é isso, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, galera!